Muito bem, queridos, nós vamos então seguir com a nossa série Encontros com Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um encontro espetacular, que você pode colocar aqui no título, Felipão, que é Jesus e Zaqueu. Um encontro transformador. Olha que espetacular. Jesus e Zaqueu. Um encontro transformador. Eu vou querer que você abra sua Bíblia, ou veja aqui na tela também. Lucas capítulo 19, na sua guia tem só uma parte do versículo, mas eu quero ler todos os pontos aqui desse capítulo, ok, queridos? Vamos lá, Jesus e Zaqueu, muito bem, está ali. A partir do versículo 1 vai ter o título, Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém, queridos? Palmas de Deus para esse texto, glória a Deus, hein? Nós entender aqui essa história, não quero me alongar muito, porque nós precisamos fazer as mensagens cada vez mais aplicativas. Mas Zaqueu, ele era um cobrador de impostos na época de Jesus. O que significa isso, queridos? Quando Israel estava ali em Jerusalém, a sua capital, Israel estava convivendo, Israel estava prosperando, Israel estava avançando espiritualmente, eles tinham um problema muito grave, que eles estavam entregues ao Império Romano. Era o Império Romano quem comandava Jerusalém. Era o Império Romano, então, quem escravizava Jerusalém. Eles não estavam como cabeça, eles estavam como cauda. Israel não era um país independente, eles eram dependentes do Império Romano. E aí, então, os imperadores que passaram por ali, os chefes romanos, eles cobravam impostos totalmente abusivos dos judeus. Se você acha, queridos, que os impostos do Brasil são muito altos, é porque você não viveu nos tempos de Cristo, que eram 10 vezes mais alto. Aí, queridos, era muito interessante que os judeus odiavam ser escravizados por Roma. Os judeus odiavam ser escravizados por César. Tanto que eles se dividiam até em certos grupos, que eram os grupos que obedeciam aquelas autoridades e davam impostos, Marcelo. Mas existiam os outros grupos que não davam impostos e partiam para a guerra civil para não dar impostos. Fazia parte desse grupo o profeta João Batista, inclusive. Aí vocês vão perceber, queridos, que os judeus odiavam Roma. Os judeus odiavam o imperador César. E também odiavam os judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos. Existiam vários cobradores de impostos ali em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Um deles era Zaqueu. Ele era um judeu e ele, alguns pensam que foi para sustentar sua casa, alguns pensam que ele foi obrigado a ser cobrador de impostos. Ele teve que então cobrar impostos de cada judeu. Pastor, o que acontecia se um judeu não pagava impostos? Ele era açoitado, ele era espancado, alguns eram mortos, eram mortos, outros eram rejeitados. Então, os impostos abusivos de Roma eram cobrados justamente por pessoas de dentro do povo judeu. Só que olha que interessante, queridos, além deles cobrar um preço abusivo, que já era abusivo do Império Romano,
Cada cobrador de imposto tinha sua liberdade para colocar um valor um pouco acima, Léo, para ele poder ganhar o seu. Ou seja, além então do imperador romano da Roma cobrar impostos horríveis, os cobradores do imposto que eram judeus colocavam um valor ainda mais acima para que eles pudessem também prosperar, faturar e crescer financeiramente através de um abuso financeiro, de uma escravidão financeira. Zaqueu era esse homem. Zaqueu, ele ficou milionário em cima do seu próprio povo. Zaqueu ficou muito, muito rico na época dele. Zaqueu, portanto, era alguém muito odiado, era alguém muito detestado, porque ele era visto como um bandido na literalidade da palavra, um bandido. Começa a surgir então um bafafá, um boato, fofoquinhas, calúnias, de tudo que pode imaginar de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Começa a vir até Zaqueu, que tem um cara aí, chamado Jesus Cristo, que está curando enfermos, que está ressuscitando mortos, que está abençoando pessoas, que está trazendo uma palavra que traz avivamento para o povo. E Zaqueu, então, ele mexido com aquilo, ele decide procurar Jesus. Aí vamos para o primeiro ponto. Vamos trabalhar o primeiro ponto. Jesus é o sucesso que nenhum outro sucesso pode substituir. Nenhum sucesso pode compensar uma vida espiritual fracassada. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu tinha poder. Zaqueu era um destaque em sua sociedade. Mesmo odiado, mesmo detestado, Zaqueu era muito milionário. Porém, esse homem tinha algo que estava faltando dentro do coração dele, que era a maior riqueza, que era a riqueza mais eterna, que era algo que jamais um ladrão poderia furtar ou uma crise financeira poderia tirar. Era Jesus Cristo. Zaqueu era um homem pequeno, e quando ele ouviu falar que tinha um tal de Jesus que curava, que trazia um discurso transformador, que trazia um discurso impactante, que fazia pessoas chorar com as suas pregações, ter uma nova vida em sua história, Zaqueu então decide ir até o encontro de Jesus. Pergunto a você, por que uma pessoa que tem tudo na vida, é rico, destaque na sociedade, destaque profissional, família talvez tudo certo, por que uma pessoa dessa se interessa em ir atrás de Cristo? Porque está faltando Cristo. Toda pessoa que não tem Jesus, ela pode ter tudo. Se não tem Jesus, ela não tem absolutamente nada. Nada com Jesus é tudo. Tudo com Jesus é nada. Esse homem então, ele estava com a sua vida espiritualmente fracassada. Ele precisava de um encontro com Deus. Ele precisava de um encontro com Cristo. Ele precisava ter ali um momento que ele pudesse, talvez de longe, ouvir Jesus falar. Ele tinha na cabeça dele que certamente ele não conseguiria chegar até Jesus, porque Jesus era muito famoso. Jesus era um cara que era um ícone. Aonde Jesus ia, as multidões iam atrás, queridos. Para chegar em Jesus era quase impossível, porque era 500, 1000 pessoas ao redor, e os 12 discípulos com espada na mão, tentando proteger as pessoas que pudessem cometer um atentado terrorista contra Cristo. É tão verdade isso que certa vez as mães chegaram com seus filhos e falaram, vai lá em Jesus, vai dar um abraço em Jesus, ele é de Deus esse homem. E os discípulos, não, vocês não podem chegar perto aqui. E Jesus disse, ei, abra o espaço, deixe vir as minhas crianças, porque delas é o reino. Pode abrir, elas não vão me tratar mal. Criança é pura como eu. Abrir espaço para as crianças, vira. Zaqueu, sabendo disso, ele pensou, bom, eu sou uma pessoa pequena, de modo estatura mesmo, ele era alguém baixinho, ele não ia conseguir ver Jesus com seus pés no chão, entenderam? Então ele precisou subir numa árvore.
que a Bíblia chama de figueira brava, né? Ele sobe numa figueira brava, e ele consegue então ficar acima daquela multidão. Ele consegue ficar acima das massas. Ele agora não é mais alguém manipulado por opinião pública. Agora ele vai ver com os seus próprios olhos quem é Jesus. Na cabeça dele ele pensou, bom, vou só ver, vou só ouvir o discurso dele, vou descer da minha árvore e vou embora. Mas vocês vão saber logo o que vai acontecer. Queridos, você pode ser um sucesso em qualquer área da tua vida. Isso é muito bom, parabéns. Tente ser o melhor cara na sua profissão. Tente ser de fato um destaque em tudo aquilo que você faz. Só que eu lhe digo, se você não estiver bem com Deus, se você não estiver com a tua vida equilibrada em Cristo, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se a tua família nunca teve um encontro com Deus, a tua vida espiritual está fracassada. E quando uma vida espiritual está fracassada, logo a vida familiar está prestes a fracassar, se já não fracassou. Logo, em algum momento dessa caminhada, a vida profissional vai ser fracassada em algum momento, porque nenhum sucesso compensa a falta de Cristo. A Bíblia fala que Jesus é a chave que abre todas as outras portas da bênção. Se você tem outras portas abertas, mas você não tem Cristo, é a mesma coisa que estar com as portas fechadas. A nossa vida e o nosso sucesso, ele precisa começar nele. Amém? A nossa vida precisa começar ali. Porque enquanto esse homem não entrar na tua história, a tua história não fará sentido algum. Você pode ter tudo, mas se ele não está na história, você não tem nada. Zaqueu sabia disso, por isso nós vamos para o ponto 2. Jesus nos convida a descer da posição de orgulho. O orgulho é que nem unha, quando crescer, corte. Márcio Valadão, pastor Batista Lagoinha, disse isso. Interessante que por muitos anos uma música se tornou sucesso no Brasil e fora, né? Como Zaqueu, lembra? Quem lembra? Quero subir, oh meu Deus. O mais alto, vai cantando o quê? Que eu... Ah, você conhece? É, né? Só pra te ver, olha só. Olhar para ti. E daí o quê? E chamar sua atenção para mim. Olha que lindo. Eu preciso de ti, Senhor. Olha que maravilha, olha que lindo. Eu preciso de ti, ó Pai. Está bíblico, vamos lá. Sou pequeno, está bíblico isso. Me dá a tua paz, maravilha. Faço tudo para ti, eu largo tudo isso. Agora a principal parte mais antibíblica da história. Entra na minha. Ele não pediu para Jesus entrar na casa dele. Em nenhum momento do texto diz Zaqueu falando, Cristo, entra na minha casa. Não. Ah, como a gente é romântico com nossas músicas cristãs. Ela nos faz chorar, ela nos faz meditar. Mas nem sempre aquilo que nós cantamos é bíblico o tempo todo. Jesus que disse para Zaqueu, ei, eu quero entrar na tua casa hoje. Olha a diferença aqui. Zaqueu está lá em cima. Gente, eu sei que é difícil, a verdade dói, a verdade machuca. Eu sei que alguns estão me olhando com muita raiva agora. Talvez na festa de 15 da tua filha você botou, não tem problema. O que tu sabia antes está na bênção. Agora, a partir de agora, então, saiba. Essa música, no refrão, ela se perde no texto bíblico. Porque, queridos, o Zaqueu, ele estava em cima daquela árvore, nunca imaginando, nunca, que Jesus iria olhar para ele, que Jesus iria ouvir ele, ou que Jesus iria notá-lo. Nunca. Nenhum momento na cabeça de Zaqueu passou a intenção de dizer, Jesus,
Entra na minha casa. Não, não teve isso, queridos. Mexe com a minha estrutura. É legal, cara, é legal. E ao mesmo tempo trágico. Tudo bem se você dizer assim, não, eu estou pedindo, não é Zaqueu, daí tudo bem, entra na minha casa. Mas a música fala de Zaqueu. Gente, quando o Zaqueu está lá em cima, olha que interessante. Ele está em cima da árvore e acontece algo que ele nunca passou na sua cabeça. Que aquele grande cara, que aquele cara famoso, que aquele cara que curava as pessoas, que salvava as pessoas, que impactava as pessoas, que não tinha horário na sua agenda praticamente para atender pessoas que quisesse. Esse cara, no meio da multidão, conseguiu ver alguém em cima da árvore. Olhou, agora eu fico imaginando. Eu fico imaginando, vamos corrigir a música? Daí vamos lá. Jesus, eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua vida. Mexer com tua estruturinha. Sarar todas as tuas feridas. Aí sim, opa, ficou bíblica a música. Porque Jesus olhou para Zaqueu e disse, ei Zaqueu, isso que eu acho espetacular. Jesus chamou o cara pelo nome, no meio de toda a galera, né? Toda aquela galera, inclusive, vamos relembrar, odiava aquele homem. Todos que estavam ali odiavam Zaqueu. E Jesus pega então e diz, Zaqueu, é o seguinte, quero hoje jantar na tua casa. Imagine só que interessante isso, queridos. Que interessante isso. Zaqueu se sente privilegiado, Anderson. Zaqueu se sente honrado. Zaqueu acha que ele treme as pernas, não sabe muito bem como reagir, porque ele deve pensar, cara, eu sou um bandido, eu sou um cobrador de impostos, eu sou odiado, eu sou rejeitado, eu sou uma pessoa rica e milionária, mas no meio de todas essas pessoas, ele está olhando para mim e pedindo para jantar na minha casa. Isso não tem lógica. Mas eu vou atender esse pedido porque para mim é uma honra. Aí a Bíblia fala, queridos, que ele desce da música. Desce ali da árvore, aliás. Porque a música, que eu ia falar da música, porque eu troquei a palavra. Porque a música diz, como Zaqueu quero subir. Mas eu queria que você tentasse entender que o texto agora é como Zaqueu quero descer. Toda vez que você tiver um encontro com Jesus, entenda que nunca vai partir de ti, vai partir dele. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Por isso, depois que nós recebemos esse amor, nós o amamos de volta. Toda vez que você se encontrar com Jesus, não vai ser você que vai dizer, entra na minha casa, não. É Jesus que vai dizer a você, ei, eu quero entrar na tua casa. Jesus então pega e olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, tenho algo para te dizer. Eu quero jantar na tua casa hoje. Mas para isso, é necessário você descer dessa árvore. É necessário você descer desse medo que você tem nessa multidão aqui. Porque, gente, ele poderia ser lixado, ele poderia ser espancado por aquela multidão que odiava ele. Ele poderia ser assassinado por aquela multidão que o odiava. E Jesus disse, ei, estou te oferecendo a possibilidade do encontro, mas você vai ter que descer essa árvore. Você vai ter que enfrentar teus medos, enfrentar tuas dores. Aí sim, balançar tua estrutura. Enfrentar teus complexos. Você vai ter que enfrentar agora os teus esconderijos, os teus roubos, os teus orgulhos. Um grande teólogo de Israel disse certa vez que Zaqueu é o símbolo da humanidade que está em cima de uma árvore cheia de conhecimentos teológicos do Pentateuco, das leis de Israel, dos mandamentos, cheio de conhecimento religioso, mas aquilo nunca levou até Cristo essas pessoas. Aí, Diogo, Jesus pega e nos diz, ei, sabe essa árvore de conhecimentos que tu tem, de experiências bíblicas que tu tem, que muitas vezes só te tornou um cabeção e não alguém que teve experiências com Cristo? Desce dessa árvore agora.
Quando a Bíblia fala de orgulho, as pessoas confundem que uma pessoa orgulhosa era uma pessoa que tem o nariz empinado e tudo mais. Pode até ser também, mas uma pessoa orgulhosa perante a Bíblia é aquela pessoa que não quer depender de Deus. Orgulho na Bíblia é alguém que não quer depender de fazer a vontade de Deus. Ela não quer depender da força de Deus. Ela não quer depender da palavra de Deus. Ela quer depender dela mesma, das suas vontades, do seu ego, daquilo que ela quer fazer, da carnalidade dela e dos seus próprios pecados. Então, quando você tem esse encontro com Jesus, queridos, a proposta nunca vai ser: fique aonde você está. Para você entender, Jesus para Zaqueu: Zaqueu, aí você é aceito por mim, mas desce, para mim poder te amar e poder te transformar. Venha como você está, mas não fique como você está. Um encontro com Jesus jamais vai fazer você ficar em cima de seus orgulhos, ficar em cima de suas árvores, ficar em cima dos seus complexos. Quando você ouvir a voz de Cristo, você tem que imediatamente ter uma reação de descer de qualquer área, falta de perdão, ódio, seja o que for, e permitir que Jesus entre na tua casa. Existe um quadro muito famoso que é Jesus batendo na porta de uma casa. E o homem que inaugurou aquele quadro, ele chamou toda a mídia da época para mostrar o quadro. Todo mundo amou o quadro, Pedro, mas um jornalista esperto percebeu um erro naquele quadro, Jéssica. Qual que era o erro daquele quadro? A porta estava desenhada, Cassiane, mas faltava a fechadura na porta. E aí aquele jornalista disse: ei, tudo bem que tu está mostrando teu quadro, mas você esqueceu de botar a maçaneta ali na porta. Aí aquele homem, chorando de alegria pela pergunta, disse: não, eu não me esqueci. Eu fiz proposital. Porque assim é a nossa vida. Jesus nunca vai abrir por si mesmo. Ele vai bater. Quem tem que abrir somos nós. A maçaneta da nossa vida só pode abrir de dentro para fora. Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele não abre, ele não tem maçaneta lá de fora. Ele vai somente entrar se nós abrir. E quando Jesus disse: eu quero entrar na sua casa, então Jesus fala: eu quero jantar na sua casa. Não desça, não é só entrar. Eu quero entrar, ter uma comunhão contigo, falar com você, trocar uma ideia, transformar tua vida. Você abre a porta. A Bíblia diz que Zaqueu desceu do seu orgulho, desceu daquela árvore, foi até a sua casa, abriu a porta da sua casa e Jesus entrou. Outra imagem muito conhecida é Jesus batendo na porta de uma dona de casa. Aí a dona de casa vai indo pela janela e vê que é Jesus. Aí ela fala: Jesus, não entra aqui que está muito bagunçado, Senhor. Eu não estava preparada para te receber. Aí Jesus está com um monte de ferramentas numa caixa de ferramentas, dizendo: eu sei disso. Eu vou entrar aí e vou ajudar você a limpar a tua casa. Eu vou ajudar você a transformar a tua história. Eu vou ajudar você a pôr ordem na tua casa. O ponto 3, então, para nós fechar. Jesus nos oferece uma chance para mudarmos de vida. Ouvir, entender, crer, confessar e mudar. É isso que Deus espera de você ao se encontrar com Ele. Essa é a parte mais emocionante para mim dessa história entre Jesus e Zaqueu. Porque a Bíblia fala então, queridos, que quando Zaqueu recebeu ali Jesus, ele também chamou outros cobradores de impostos, queridos, amigos corruptos, bandidos. Ele chamou gente: vamos jantar com esse mestre. Muitos criticaram Jesus, muitos criticaram Zaqueu, muitos não entenderam que Jesus ia salvar aquele homem. E falaram: como Jesus pode andar com um bandido, como Jesus pode andar com um corrupto, como que Jesus pode sentar à mesa com alguém que está com a reputação destruída na sociedade? A Bíblia vai falar então, queridos, que Jesus começa ali a comer, a jantar com aqueles homens,
Zaqueu certamente à sua direita, ouvindo tudo. Aí Jesus começa a falar dele mesmo e sua missão, que a sua missão era salvar aquele que estava perdido, que a sua missão era encher do Espírito Santo aquele que estava vazio. Eu imagino Zaqueu ali ouvindo aquelas palavras, queridos, e começando a chorar. E aí ele fala: Senhor, eu quero falar para o Senhor o seguinte. Ouvindo o Senhor falando, eu percebi que um encontro contigo, ele tem que gerar transformação na minha vida. Um encontro com o Senhor tem que fazer eu sair das trevas para a luz. Então, querido Jesus, se eu roubei de alguém, e ele tinha roubado, eu irei devolver 4 vezes mais, porque eu não quero mais viver essa vida de corrupção. Eu não quero viver mais essa vida de abusos do teu povo. Eu quero sim, Senhor, abandonar essa carreira de ter uma vida sem a tua presença, sem a tua palavra. Eu não quero mais viver outra coisa a não ser o Senhor. Eu estou disposto a largar até mesmo essa coletoria de impostos, se assim for necessário. Mas eu nunca mais quero perder isso que eu estou vendo no Senhor, que é a presença do Pai. Jesus pega Anderson e diz: hoje, de fato, houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio para resgatar aquele que está perdido. Gente, isso é muito emocionante. É muito emocionante saber que aquele homem, ao ser impactado com a presença de Jesus, ele chegou ao ponto, queridos, de devolver 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? Ele ia perder toda a sua riqueza, Diogo. Se ele devolvesse 4 vezes o que ele roubou do povo, resumindo, ele ia entregar tudo o que ele tinha. O encontro com Jesus, ele precisa ter esse final. É a minha e a sua disposição de dizer: Jesus, o encontro contigo me fez refletir, me fez pensar, me fez lembrar de certas coisas que estou em débito com o Senhor. O encontro com o Senhor me fez ver o quão horrível eu sou como marido, o quão horrível eu sou como pai, como mãe. O encontro com o Senhor me faz lembrar meus vícios e pecados que eu estou cometendo contra Ti e a Tua palavra. Mas o Senhor me amou, o Senhor entrou na minha casa, o Senhor mandou eu descer da árvore. Por isso, Senhor, com a Tua ajuda e com a ajuda do Espírito Santo, eu converterei a minha vida. Eu vou me converter. O que é uma pessoa convertida, queridos? É uma pessoa que está andando de carro, ela está indo num caminho, aí ela percebe que esse caminho não está indo para o céu. Ela percebe que esse caminho não está indo para a vontade de Deus. Ela pega e faz uma volta com o carro e vai para o caminho correto. Zaqueu estava no caminho errado. Zaqueu estava num caminho pecaminoso, queridos, e ele converte-se naquele momento. Conclusão. Pode já vir o Juan também para frente, já? Valorize os encontros que tiver com Deus. E saia da sua presença disposto a melhorar. Você perceba, queridos, que muitos, e são muitas pessoas, elas têm experiências e mais experiências com Deus. Eu conheço cristãos que eu perdi a conta de quantas experiências elas já tiveram com Deus. Viram anjo, ouviram a voz de Deus, a palavra falou com elas. Ai, aí Deus fez não sei o quê, aí Deus fez, tudo eu acredito, mas quando é para a pessoa mudar de vida, ela não muda. Continua falando palavrão, continua traindo o cônjuge, continua tratando mal o filho, os filhos, continua sendo corrupto. Não adianta você falar que tem encontros com Deus quando esses encontros não te transformam. Não adianta você colecionar e colecionar encontros e experiências com Deus
se nenhum deles se transforma, que você tenha talvez então apenas um encontro com Deus a tua vida inteira, mas que esse encontro te transforme, mas que esse encontro faça as pessoas de fato ver que você mudou da água para o vinho, que você era um cego e agora você vê, que você era um surdo e agora você ouve, que você era um paralítico e agora você anda, que você era morto e agora você vive. Que o encontro com Deus faça de fato as pessoas enxergar que algo mudou em ti, que algo mudou na tua mente, que algo mudou no teu coração, que algo mudou na tua história. Uma pessoa que tem um encontro com Deus e ela percebe que aquele encontro foi espetacular, ela não está mais nem aí com posse, com dinheiro, com bens. Ela simplesmente larga tudo por Cristo. Talvez Deus peça para você apenas desapegar das riquezas, não abandonar as riquezas. Mas é certo que quando você está apegado em tantas coisas na tua vida e você se encontra com Cristo, e com esse amor maravilhoso dele, que te olhou naquela árvore quando ninguém mais te olhava, que viu você ali se esforçando para apenas vê-lo. Alguém talvez rejeitado, odiado, desprezado, mal compreendido, quando ninguém mais te olhava, ou quando as pessoas olhavam para você e não te davam nada, nenhum valor, te odiavam. Jesus te viu em cima daquela árvore. É tão espetacular isso que um dos outros encontros que Jesus teve, quando ele teve um encontro com Natanael, a Bíblia fala que Jesus olhou para Natanael e falou: Natanael, eu te vi debaixo da figueira ali. E Natanael ficou: o quê? Como o Senhor me viu debaixo da figueira, queridos? Quando Natanael era um bebezinho e os imperadores queriam matar os bebês, a sua mãe guardou ele debaixo de uma figueira e ali não deixou ninguém matar aquele bebê. Só a mãe e aquele bebezinho, então mais tarde que cresceu, ficou sabendo dessa história. E Jesus pega e diz: ei, eu te vi debaixo da figueira. Sabe o que significa isso? Jesus te observa ainda no ventre da tua mãe. Jesus te observa desde a sua infância, desde a sua adolescência. E Jesus continua te observando e dizendo a mesma coisa: ei, eu estou vendo a árvore que você está em cima agora. Está na hora de você descer dessa árvore. Está na hora de você descer desse lugar. Está na hora de você renunciar o que tem te afastado de mim. Está na hora de você deixar eu te transformar. Fique em pé, por gentileza, queridos.